A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para todos que estiverem me ouvindo. Agradeço ao Senhor por esta tarde que o Senhor nos providenciou para meditarmos um pouco mais da Tua Palavra, mais uma porção da Palavra de Deus. Lembrando que eu estou falando da Igreja do Parque Savane, com autorização do meu pastor, o pastor José, e do meu grande amigo, o pastor Rogério. São 2 horas da tarde. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a morte, né? Muitos têm falado da morte e nós evangélicos não podemos ficar enganados sobre isso, né? Eu fico doido quando eu vou numa igreja e o irmão fala assim: vamos orar para expulsar esse espírito de morte. A Bíblia não fala de um espírito de morte. A morte é uma circunstância causada pelo pecado. E a morte veio para separar o homem de Deus. A Bíblia diz que aquele que não obedece já está morto. Ou seja, ele está tão cauterizado pelo pecado que não tem mais capacidade de arrependimento. Existem algumas pessoas que, quando às vezes está no leito de morte, está na cama de hospital, todo dilacerado por por doenças terminais, com a carne, com o corpo todo em putrefação, e ainda assim o irmão vai lá, faz o convite, ele fala não. Às vezes ele está na bebida, está totalmente insano pela rua, situação de miséria social, e os irmãos, movidos por uma compaixão por aquele homem, por aquela mulher, oferece a palavra de Deus. Os parentes evangélicos oferecem a palavra de Deus, oferece a chance de salvação, fala do nome de Cristo e faz o apelo. Ele fala não, porque esse homem já perdeu a capacidade de arrependimento. Esse já está morto, a Bíblia declara, né? Mas não é necessário, não precisa ser assim. Para isso a gente tem que estudar a Bíblia. Por isso eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 55. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Então, o apóstolo Paulo faz essa pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E a força do pecado, a força do pecado é a lei, né? Lendo esse versículo, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória não está mais na morte. A vitória está conosco em Cristo. Se os irmãos lerem com cuidado, e eu convido os irmãos para lerem aqui comigo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimentos que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre de joelho. Para que todo homem se dobre de Jesus de joelho. Ou seja, o Senhor Jesus venceu a morte. A morte não tem mais força. O pecado não tem mais poder de lei sobre a vida do servo de Deus.
Quem serve de lei da vida de Deus é Cristo e é seu evangelho. Mas, irmãos, quando foi que isso aconteceu? Foi na morte de cruz. Mas nós que somos evangélicos, nós que estudamos a palavra de Deus, temos a Bíblia por livro de cabeceira, já havíamos sido avisados, né? A Bíblia, a Bíblia é um livro completo que para as gerações ela vem dando avisos para que o homem viva em paz, para que o homem viva tranquilo. E no Velho Testamento, irmãos, no Velho Testamento, o Senhor Jeová, na tua infinita misericórdia, já nos ensina isso, usando uma analogia, né, de que isso ocorreria, de que nós teríamos a vitória sobre a morte em Cristo. Por isso o apóstolo pergunta em 1 Coríntios, capítulo 15, 55, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o inferno? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O Senhor Jesus tomou o aguilhão da morte e tomou o poder do inferno. A nossa vitória está em Cristo. E usando uma analogia que desenha isto para nós crentes, eu gostaria de chamar os irmãos para lerem, abrirem suas Bíblias comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 em diante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos, e diante dele ia o escudeiro, né? Irmãos, eu gostaria de chamar os irmãos também para lerem comigo anteriormente no 16, versículo 19. 1 Samuel 16, versículos 19. Esaú enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, seu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou, e foi o seu pajem de armas. Ok, irmãos? Glória a Deus. Estamos entendendo aqui? Agora, irmãos, vamos ler 17, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus primogênitos, de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma-te, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem.
e tomarás um penhor. Guarde bem esta frase, irmão, este versículo. E tomarás um penhor. Então, irmãos, fazendo uma analogia da circunstância da vitória de Cristo sobre a morte, que nos trouxe a paz e a vida eterna, e rasgou o véu de cima a baixo e nos colocou na presença do Senhor, Jessé representa Jeová, porque o título diz: Jessé envia a Davi. Jeová envia o seu filho Jesus ao mundo e venceu. Jessé envia Davi, o menor da casa, um adolescente, para o campo de batalha, que só tinha homens guerreiros, onde poderia haver um atrito e ele morrer, ele ser acometido no meio da batalha, mas ele não pensou nisso, ele só teve o pensamento de vitória e obediência ao Pai e foi. Assim foi Jesus. O Senhor Jesus, o Senhor Jeová envia o teu filho como Jessé. Jesus, na analogia, representa Davi, que sendo obediente até a morte e morte de cruz, humilhou-se a si mesmo e a venceu, aniquilando a morte que nos traz a paz. Aminadab, Eliabe, Samar, homens fracos de caráter, homens fracos espiritualmente, temerosos da morte, temendo Golias por 40 dias, não o enfrenta. Golias, um homem de 2,90 metros, representa a morte. As vestiduras, as armaduras que a Bíblia vai relatando de uma a uma, é os argumentos da morte. A morte é para sempre, a morte é eterna, a morte é dolorida, a morte é ruim, a morte é o escuro. Não. O apóstolo Paulo diz que morrer em Cristo é lucro, viver em Cristo é lucro. E em 2 Filipenses, que nós lemos, versículo 2, 5 adiante, diz que o Senhor Jesus venceu e criou um nome soberano sobre a morte e as circunstâncias. Então, irmãos, fazendo uma analogia, Jessé representa Jeová, que envia teu filho. Davi representa a Cristo, que é enviado e vai com sentimento de vitória, em obediência ao Pai. Aminadab, Eliabe e Samar representa a humanidade perdida, fraca, com medo da morte, que não enfrenta a morte, temerosos com o argumento da morte, porque não sabe as consequências da morte, com medo das consequências da morte e os seus argumentos de vitória, do teu aguilhão. Essa era a representação da humanidade, como os fracos, os que são incapazes de enfrentar a morte. Mas o Senhor nos preparou uma vitória completa em Cristo Jesus. Golias representa a morte e as suas couraças, os argumentos da morte. E nesta circunstância, com esta analogia, Davi sai vitorioso. Os irmãos sabem ao final. Ele lança a pedra sobre a testa do gigante e o gigante cai para frente, no mato soberano de Jeová, em favor daquele que lhe obedece. Só que se os irmãos lerem com cuidado, Jessé representando a Jeová, Jeová desde o início da humanidade, quando Adão pecou, a Bíblia diz que o Senhor Jesus tem personalidade, e ele entristeceu de ficar sem o seu companheiro, sem o seu adorador, o homem, porque ele fez o homem para ser seu companheiro, para adorá-lo, para ensinar o homem, para conviver com o homem. E o homem não conseguiu, não foi capaz, e o Senhor ficou triste. O Senhor nunca esqueceu o homem, o Senhor nunca esqueceu a família humana, assim como Jessé não esquecia os seus filhos lá no campo de batalha, lá sobre o medo da morte, lá sobre os argumentos de vitória da morte. Então Jessé envia Davi,
E ele fala aqui, ó, no versículo 10, capítulo 17 e 18: e me traz um penhor. Quando você levar esses queijos a teu irmão, que levar o cabrito para Saul, que levar esse éfa de grão tostado para Saul, esses queijinhos aqui, você leva para o capitão de 1000, ajeitando as circunstâncias para enviar o teu filho. Você me traz um penhor, você me traz uma prova de que teus irmãos estão bem, você me traz uma prova de que teus irmãos estão vivos. Glória a Deus, né, irmãos? O Senhor nunca perdeu o cuidado com os seus. Jeová dos altos céus nunca te abandonou, nunca te esqueceu. E quando ele envia o teu filho, que a Bíblia testemunha que ele deu um nome soberano sobre todos os nomes, para esse mesmo filho, que é vitorioso sobre a morte, ele fala: eu quero um penhor de que a humanidade está salva, de que os meus filhos estão juntos de mim novamente, que agora eles podem dobrar o joelho e conversar comigo face a face. Que eu quero um penhor que a união está restaurada. Eu quero um penhor que você venceu a morte, que eles estão tranquilos, que você matou o gigante, e o Abinadab, Eliabe, Samá estão bem, que a humanidade está bem. Eu quero um penhor que espiritualmente eles venceu. E aí, irmãos, eu convido os irmãos para lerem comigo em Mateus capítulo 27, versículo 47. Mateus 27, 47. Vamos começar no 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-se em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Não sabia que ali estava o homem que vence a morte, o próprio Filho de Deus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se. Aqui o penhor, irmãos. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos, de todos não, dos santos, dos filhos de Deus, que dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A minha Bíblia diz que ao homem é lícito morrer uma vez só. Esses crentes salvos no advento da ressurreição de Cristo foram por testemunha à humanidade, aos céus, e foi um penhor a Jeová. Foi a primícia lá em Levítico. O Senhor Jesus, ele estendeu a primícia. Está aqui, papai, os primeiros. Está aqui, papai, os primeiros. Eu venci, está aqui o penhor. Eu e você vamos ser salvos na colheita, no arrebatamento. Se não morrermos antes e não formos a Cristo, eu e você vamos ser salvos, porque Cristo venceu a morte e nós vamos ser a colheita. E depois o Senhor ainda tem, na sua imensa misericórdia, aí não vai ser mais pela graça, vai ser pela lei, né? Na grande tribulação, os rabiscos. Então, as primícias é o penhor. Cristo ressuscita, fica por 40 dias fazendo a sua obra e é testemunhado por muitos, mas o penhor que Jeová pediu, ele entregou. Aqui eu estou parafraseando. O próprio Deus ficou feliz com essa vitória.
E aí o apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não pertence mais. A morte não tem mais aguilhão contra você, contra mim, contra os filhos de Deus. A morte não tem mais poder, o inferno não tem mais poder. Filipenses 2, versículo 5 em diante. O Senhor Jesus tem um nome soberano sobre todas as coisas e sobre a morte. E ele venceu a morte e deu um penhor de vitória, nos garantindo a vitória. Irmãos, fique com esta palavra, fique com esta analogia, sabendo que você é mais do que um vencedor. A morte não tem mais um aguilhão, o inferno não tem mais poder. O poder de vida, de vitória e direito à vida eterna, direito à vida, o Senhor conquistou na cruz. E a morte não tem mais vitórias sobre o servo de Deus. Amém.